Olha, a definição mais raiz do que a política, que é uma definição que normalmente deixa muita gente chocada, mas é uma definição técnica, não fui eu que inventei. A política é o território da violência. A política é sempre violenta. A diferença é que os métodos ao longo da história para resolver a violência, que violência é essa? É a violência que nasce do atrito natural entre os componentes da sociedade, seja lá que sociedade for, entre pessoas, instituições, grupos de interesse e blá, blá, blá. Isso gera atrito. A política, ela é o resultado desse atrito. Então, ao longo da história, diversas sociedades criam modos diferentes de lidar com essa violência. E, claro, sempre com a intenção de dizer quem pode exercer a violência legítima. E a democracia é caracterizada por lidar com essa violência, organizando partidos, separando os poderes, certo? Criando representação. Quando na democracia a representação entra em crise, o povo sai na rua e quebra tudo. Política é o domínio de uma pessoa sobre outra, é o domínio de um grupo sobre outro, é o domínio de um partido sobre outro, é o domínio de grupos que conseguem estabelecer narrativas que se impõem. O tempo inteiro você tem um conflito por quem diz o que é certo, o que é errado. Não tem aquelas todas as definições na filosofia, tipo a história, quem narra são os vencedores, por exemplo. É isso que quer dizer. E aí a política está aí então para gerir a violência. Daí que a gente diz, por exemplo, aquela pessoa é política, no sentido de ela age para administrar o caos. Ah, sim. É claro que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, política institucional, seja ela de que tipo for, ela está aí para gerir a violência mesmo. Organizar, chamar para si, dizer quem pode ou não exercer a violência, dizer qual é a violência justa e qual não é, legítima, como se fala em filosofia. Portanto, é para gerir a violência mesmo. Quando você se refere a uma pessoa, como você disse, fulana é política, é porque ela sabe aliviar a tensão, organizar diálogo, falar uma palavra, isso é tipo de quem é político, né? No sentido do dia a dia, falar uma palavra simpática na hora necessária, não apagar incêndio com gasolina. Para apaziguar a situação? O que pensa ou deixa de pensar quase nunca tem a ver com política. Política, inclusive político profissional, né? A política profissional, o que importa acontece nos bastidores. Aquilo que vai para fora é sempre conversa para o povo, para pregar. E se esse bastidor aparecesse? Se o bastidor, de vez em quando aparece, né? E aí o jornalismo entra em festa, justamente quando o bastidor aparece. É o papel do jornalismo buscar esse bastidor. O tempo todo, e nunca torcer para o governo nenhum. Sempre oposição. Do caso da separação dos três poderes, por que na prática nunca é tão perfeito quanto na teoria? Primeiro porque são seres humanos. O ser humano não sabe fazer nada perfeito, né? Então você tem contradições, ambivalências típicas do ser humano. Para além da questão individual, das pessoas que compõem os três poderes, você tem vínculos e laços dessas pessoas com determinados grupos dentro da sociedade. E quando eu falo vínculos, eu não estou nem falando vínculos escusos. Existem os escusos também, mas não necessariamente escusos, tem vínculos, grupos de interesse. Você tem a vida privada e profissional. Um exemplo, você pode ser um sujeito que está num tribunal supremo, seja ele qual for, e você é juiz, e você tem, por exemplo, sua mulher ou alguém que é parente dele na advocacia, e ele julga um caso que tem a ver, que é de interesse da advogada, que, por exemplo, pode ser a mulher dele. Esse é um exemplo clichê, a gente sabe que acontece no Brasil, certo? Então, por que não funciona na prática? Porque a prática, ela está sempre, no mínimo, uns 2 passos adiante da teoria ou uns 2 passos aquém da teoria.
Supremo, assim como o Judiciário em geral, ele é acionado, o Supremo, né? Portanto, se há uma hipertrofia do Judiciário, quando eu digo Judiciário não é só o Supremo, essa hipertrofia é fruto da própria máquina da sociedade, que fica o tempo... Acho que uma das palavras mais comuns que se ouve no Brasil hoje, expressões, é eu vou processar, né? Então, quando o Delmanto fala que um monte de coisa do Legislativo e do Executivo vai parar no Judiciário, é porque alguém levou isso pro STF. Alguém levou para o STF. Exatamente, ele não age sozinho, ele precisa ser acionado. Sim. O Barroso trouxe números aí mostrando esse aumento expressivo. Então, o que está acontecendo para que ele precise, né, para que ele seja acionado tantas vezes? Então, aí a gente tem que ampliar um pouco a análise, me parece fazer um pouco de sociologia, ou bastante, mas um tempo curto, de perceber que, por exemplo, isso não acontece só no Brasil. A impressão dessa hipertrofia que falava o Delmanto é uma questão discutida. Por exemplo, eu vou citar aqui, além do Brasil, 3 países que eu sei que essa discussão está colocada de formas diferentes. Estados Unidos, França e Israel. Por que as sociedades buscam cada vez mais judiciário? Uma das teorias, muito forte do ponto de vista sociológico, é o seguinte: que o Poder Executivo não faz lei, digamos assim, não tem exercício da lei, funciona dentro da lei, é diferente. O Legislativo cria leis, mas o Legislativo seria moroso, lento, certo? De uma representatividade da população gigantesca, portanto, fica os grupos lá brigando, aliás, é a intenção que seja mesmo, reduz a velocidade da solução de demandas, o Legislativo. Ele tem um movimento que tende a ser vagaroso por conta do tamanho dele e dos números enormes de conflitos e representações que está dentro dele. Os Supremos, em geral, são pequenos, pessoas que são da elite, de alguma forma são da elite, para chegar até lá, certo? E, nesse sentido, nesses 4 países, você tem pessoas que, no caso dos Estados Unidos, você tem uma tendência nos últimos tempos para ter juízes do Supremo que são tanto conservadores. Mas as decisões também, às vezes, demoram a sair, não? No Judiciário também demoram. Mas o Supremo pode, por exemplo, num dado momento, dizer que se existe lei de racismo no país, a homofobia também é crime. A velocidade dessa decisão, o Legislativo, por exemplo, discussões sobre casamento gay, por exemplo, né? Certas decisões que representam um grupo da população, mas se você vai para o Legislativo, você talvez não chegasse nunca a decisão a favor de casamento gay, ou demorasse anos, e aí tem eleição. E são decisões que o Brasil precisa de uma resposta rápida, muitas vezes. Então, várias sociedades precisam de resposta rápida. E é por isso que leva, em situações diferentes, a você ter críticas aos Supremos de que eles estão mais para cá ideologicamente ou que eles representam um determinado grupo. Mas não tenha dúvida, o Supremo, em todos esses países, são pessoas que vêm da elite. E se a elite tem uma tendência a um viés ideológico, o Supremo deverá ter essa tendência. O Estado é aquele que tem o monopólio legítimo da violência. Todo advogado aprende isso, né? O Estado, nas suas variadas formas institucionais, pode tomar seu patrimônio, pode mandar você para a cadeia, pode tirar você da cadeia. Em alguma situação perigosa dentro de uma cidade ou de uma violência no meio da rua, a polícia pode bater em você, certo? Isso tudo é considerado dentro do escopo da violência legítima. Então, a política tem o papel de gerir a violência e as guerras, podemos dizer, então, que são consequência de um fracasso político. Isso é uma questão interessante, né, Andresa? Porque o von Clausewitz, o Karl, alemão, nascido no 18, morto no 19, e ele tem uma definição famosa de guerra, que gera polêmica até hoje, que é a seguinte, diretamente ligada ao que você perguntou. A guerra é a continuação da política por outros meios. Então,
Do ponto de vista dele, que era um estrategista, um teórico de política e tal, a guerra é parte da política. E não porque a política fracassou. É claro que a posição dele é uma posição altamente discutida e com muita gente que discorda, que pensa como você perguntou. Não. Quando acontece a guerra, como no caso das gangues, é porque a gestão da política fracassou. A ideia de uma boa gestão da política é que tenha o mínimo possível de violência na sociedade. A ideia da boa gestão da política é essa. E na guerra tem muita violência. Mas é a gente que pensa como ele. E fazer valer a sua vontade, não medir esforços para levar vantagem, é um tipo de violência? É. É claro que é. É por isso que quando a gente fala de violência na política, não é só porrada que nem a gente viu na cena, né? Se você, por exemplo, privatiza o poder público que você tem, né? Se você, por exemplo, exerce o seu poder de representante do Estado numa situação de conflito de interesses, como se fala, certo? Corrupção. Tudo isso é uma forma de violência, são formas distintas de violência. Uma violência legitimada. Como vem do Estado, essa questão que você tocou é super delicada e explosiva, né? Porque como vem do Estado, e essa discussão ela é infernal, porque assim, como vem do Estado, e como ele tem o monopólio legítimo da violência, então se ele exerce, então está legítimo. Só que alguém pode dizer, não, a polícia agiu com muita violência na repressão de tal movimento. Talvez não precisasse ser tão violento. Eu suspeito de que certo juiz julgou alguma coisa a partir de interesses que ele tem ou da família ou do grupo dele. Você diz, bom, mas é o juiz exerce o monopólio legítimo da violência. Mas a verdade dos fatos é que a sociedade está sempre num estado febril em relação a isso. Quando a febre sobe demais, é porque as pessoas estão achando, ou grupos de pessoas entre a sociedade, não, essa parte do Estado ou o Estado todo está usando da violência legítima de forma ilegítima.